Olá, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é a professora Andresa Alves, da disciplina de Biologia. Vocês todos devem estar cientes de que teremos aulas nesse formato, por enquanto, mas eu vou tentar trazer, aulas mais próximas possível do modelo de aula que a gente tem nas aulas presenciais. Então, vocês vão ver a tela do meu computador e eu vou explicando para vocês à medida em que a gente for avançando, certo? Todas as aulas que nós formos tratar aqui, elas estão relacionadas com o currículo de vocês. Então, são exatamente os mesmos conteúdos que nós veríamos na sala de aula, certo? E hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente tem visto em genética, que são as relações de dominância, os alelos letais e os alelos múltiplos, que a gente vai introduzir nessa aula. Eu peço que vocês anotem se vocês tiverem dúvidas, e assim que tivermos a oportunidade de discutir, eu posso tirar essa dúvida de vocês. Bem, então como que ocorre, gente, a relação de dominância? A relação de dominância ou de recessividade entre os alelos de um gene, ela vai ser decorrente da forma como os produtos gênicos, que são as proteínas, afetam o funcionamento celular. Então, nós já sabemos que eu tenho uma diferença no funcionamento celular de um indivíduo homozigótico dominante para um indivíduo homozigótico recessivo, certo? Aqui a gente tem como exemplo o albinismo. É uma população da Tanzânia, vocês podem pesquisar aí, que tem uma grande parcela da população de pessoas albinas. Então, nós temos uma grande quantidade, então, nesse local, provavelmente, de pessoas heterozigóticas para esse caráter. E como são grupos pequenos, então existem vários intercruzamentos, então esses alelos eles estão presentes em grande excesso na população. Bem, sobre essas relações de dominância, nós temos 3 tipos, certo? Temos a dominância completa, que é essa que a gente vê no albinismo ou em outros exemplos, que a gente viu desde o início das nossas aulas de genética, são exemplos todos de dominância completa. Temos também a dominância incompleta e a codominância. Nós vamos discutir cada uma delas. Na dominância completa, que vocês já conhecem, nós vamos ter o alelo dominante mascarando o alelo recessivo. Então, com um exemplo bem clássico, nós temos o experimento de Mendel que foi feito com ervilhas. É um experimento que mostra para a gente, evidencia a dominância completa. Nós temos, então, plantas com sementes amarelas e plantas com sementes verdes. E quando a gente cruza esses indivíduos, a gente vai obter a geração F1, vocês devem ter lembrado, e na geração F1 todos os indivíduos apresentam a característica de coloração, de sementes amarelas, ou seja, o caráter dominante. Então, isso é dominância completa, certo? Se eu tiver um gene determinado, uma característica determinada por 2 alelos, num gene, então basta ter um alelo dominante para que esse alelo ele mascare o efeito daquele que é recessivo. Já na dominância incompleta, que a gente pode também chamar de dominância intermediária, ela vai ser relacionada a situações em que o fenótipo dos indivíduos heterozigóticos é intermediário. Então, percebam a diferença. Quando Mendel fez o experimento dele lá e ele cruzou as plantas com sementes amarelas com plantas com sementes verdes, todos os descendentes na geração F1 tinham sementes amarelas, certo? Então, os indivíduos heterozigóticos, vou voltar aqui só para a gente ilustrar, lá na geração F1, todos eles apresentavam o fenótipo
do alelo dominante, certo? Aqui na dominância incompleta, eu vou ter um fenótipo intermediário, ou seja, ele nem vai ser igual a um, nem vai ser igual ao outro. Ele vai ficar como se fosse no meio dos dois, certo? Então, um grande exemplo é uma plantinha que é bem comum nos quintais, talvez vocês tenham até nos jardins das casas de vocês, que é a Mirabilis jalapensis. Nesses indivíduos, a gente vai ter plantas com flores vermelhas, avermelhadas, e plantas com flores brancas. Esses indivíduos são os indivíduos homozigóticos, certo? Então dá para perceber aqui, eles têm alelos iguais. Não sei se vocês conseguem ver aqui, tá? Então, quando se cruza esses dois indivíduos, os descendentes na F1, todos apresentam característica intermediária, ou seja, entre vermelho e branco. Então, eu percebo o quê? Que na dominância incompleta existe uma ausência de dominância. Então, eu não tenho alelos dominantes que se sobrepõem a alelos recessivos. Não existe essa dominância, certo? Então, todos os indivíduos da geração F1 terão características intermediárias e apenas na geração F2, após o cruzamento desses indivíduos da geração F1, é que vão surgir novamente as plantas com pétalas vermelhas e as plantas com pétalas brancas. Percebam aqui na imagem que eu vou ter então dois indivíduos heterozigóticos, um indivíduo homozigótico, né? E dois indivíduos homozigóticos, sem dominância entre eles, ok? Já na codominância sugere o quê? Que é junto, certo? Então, a codominância é um fenômeno em que dois alelos diferentes de um gene se expressam no indivíduo heterozigótico. Esse indivíduo ele vai apresentar as características presentes tanto para um alelo quanto para o outro alelo, ou seja, não são características intermediárias. Ele vai ter as duas coisas, certo? Então, um grande exemplo são os bovinos da raça Shorthorn. Então, eu tenho bovinos que apresentam pelos brancos e bovinos que apresentam uma pelagem aqui meio avermelhada, né? Meio amarronzada, meio avermelhada. Esses indivíduos, eles são homozigóticos, tanto um quanto o outro. Os indivíduos heterozigóticos, oriundos do cruzamento desses homozigóticos, eles não vão apresentar, vejam só, eles nem vão ser brancos, nem vão ser marrons, ou seja, não existe dominância completa. E eles não vão ser um intermediário entre branco e marrom. Não é uma dominância incompleta, é codominância, ele vai ter as duas coisas. Então, a gente vai ver aqui que a vaca ela vai ter o quê? Malhadinha. Ela tem tanto pelos brancos quanto pelos marrons, certo? Então, esses alelos é como se eles tivessem a mesma prevalência, ok? Bem, chegamos aqui aos alelos letais. Então, o que são os alelos letais? Eles são alelos que, quando estão presentes, eles vão afetar a sobrevivência dos portadores, certo? Geralmente, eles causam a morte por abortamento, então, antes mesmo do indivíduo nascer, ok? Mas, em alguns casos, o indivíduo pode nascer e pode ter, digamos que uma sobrevida. Talvez ele não chegue ao estágio adulto, certo? Nos casos em que o embrião sobrevive, o indivíduo chega a nascer, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo de ratos. Então, imagina que eu tenho ratos com uma pelagem meio amarelada, meio amarronzada, certo? Então, vejam só. Se eu cruzar um macho, foi feito um experimento, na verdade, isso é fruto de um experimento científico, esse exemplo. Então, foi feito um experimento em que os ratos heterozigóticos, percebam aqui os alelos deles, ó. Eu tenho azão Y
aquele Yzinho, aquela letrinha que fica em cima, estão lembrados? E azão. E a fêmea também é azão Y, azão. Então, eles são heterozigóticos. Nesse cruzamento, então, quando a gente cruza os indivíduos heterozigóticos, o que é que se espera? Que nasça um indivíduo azão Y, ou seja, duplo heterozigótico para azão Y. Dois indivíduos heterozigóticos, azão Y e azão, que são meu mouse aqui, que são esses daqui, e um azão apenas. Só que o que é que se observou nesse experimento? Sempre, ao invés de nascerem 3 ratos com o pelo amarronzado, só nasciam 2. Nasciam 2 ratos com o pelo amarronzado e um rato com o pelo acinzentado. Sempre. Mas a gente sabe que a proporção fenotípica lá na primeira lei de Mendel é de quê? 3:1. Então, eu teria que ter um rato homozigótico dominante, não é isso? 2 heterozigóticos e um recessivo, mas isso não se observava. Foi aí então que se percebeu que existem alelos que não permitem a vida do portador, certo? Então desculpem, toda vez que eu mexo o mouse e tá travando aqui um pouco, aí ele fica avançando, isso já aconteceu várias vezes. Então, percebeu-se que sempre nasciam apenas 2 marronzinhos e um cinza. Esse marronzinho que não nascia era um indivíduo, um embrião, que era abortado, certo? Então, na nossa espécie, também temos casos de alelos letais. Vocês podem procurar aí. É bem interessante saber sobre isso. Então, tem a doença de Tay-Sachs e tem a acondroplasia, que é uma das formas de nanismo na nossa espécie. Procurem, é bem interessante vocês estudarem um pouco mais sobre os alelos letais. E chegamos aqui aos alelos múltiplos. Nossa aula hoje é mais curta, que eu quero entender como que vocês estão absorvendo. Eu espero os feedbacks de vocês. Bem, então os alelos letais consistem num tipo de interação que também é chamado de polialelia, ou seja, polialelia, poli quer dizer muitos, então eu tenho muitos alelos, certo? Então é uma situação em que um gene ele vai apresentar 3 ou mais alelos, não 2, certo? Então quando a gente fala em exemplos como os que a gente tem visto na sala de aula, a gente usa sempre 2 alelos. Vamos usar o exemplo de Mendel, com a cor das sementes das ervilhas. Então, a gente tem 2 alelos, certo? Os indivíduos dominantes homozigóticos Vzão, e os homozigóticos recessivos Vzinho. 2 alelos para aquela característica, certo? Na polialelia, eu tenho 3 ou mais de 3, certo? Então, a gente vai ver isso e vocês vão vendo que isso se repete, isso acontece, em várias características na nossa espécie e em outras espécies que a gente vai estudar ao longo desse curso de genética. Bem, então, deixa eu definir mais claramente. A polialelia vai ser, então, quando um gene ele vai apresentar 3 ou mais alelos responsável por determinar uma característica. Então, eu não tenho só 2 alelos. Eu tenho uma característica X e vários alelos determinam ela, certo? E essa característica, ela depende das combinações alélicas, certo? A gente vai ver aqui. Temos um exemplo que é a pelagem dos coelhos. Ela é determinada por alelos múltiplos. A pelagem dos coelhos, ela pode ser agute, agute ou selvagem, é a cor do coelhinho selvagem, certo? Chinchila, que é esse coelhinho cinza,
aqui, deixa eu achar o meu mouse. Eu tô com problemas para achar o mouse, gente, mas enfim, tentem acompanhar aí, eu acho que vai dar certo, tá? Então temos chinchila, que é esse no canto superior à direita, que é o cinza. Temos o Himalaia, que é esse que tem o corpinho branco e as extremidades escuras. E o albino, que é todo branquinho e tem o olhinho vermelho também. Bem bonitinhos, né? Eles são um exemplo clássico de alelos múltiplos. E a gente vai ver agora por quê. Então, existe uma relação de dominância entre os alelos múltiplos. Vejam só, se cada indivíduo vai receber um alelo, se a gente vai pensando numa espécie de vertebrado, vai receber um alelo do genitor feminino e um alelo do genitor masculino, e eu tenho um gene que tem mais de 2 alelos, então há uma relação de dominância entre eles, certo? Talvez não esteja muito claro ainda, mas vamos lá. Olha, eu tenho Czão, que é o alelo que vai determinar o fenótipo dominante. Qual é o fenótipo dominante? É o fenótipo selvagem, o agouti, aquele coelhinho selvagem que eu mostrei para vocês, o primeiro lá no canto superior esquerdo. Após o selvagem, ou agouti, nós vimos o chinchila, que é aquele coelhinho cinza. Então, eu tenho aqui, ó, Czinho CH, porque ele não é um alelo dominante, certo? Depois do chinchila, eu mostrei para vocês o Himalaia, que é o coelhinho branquinho com as extremidades escuras. E por último, o albino. Então, eu tenho uma relação de dominância. Lembre-se que é um símbolo que a gente utiliza em matemática que significa maior que, não é isso? Então, Czão é maior que Czinho CH, que é maior que Czinho H, que é maior que Czinho. Então, essa é a relação de dominância. Quer dizer que esse aqui, ele vai mascarar esse, que mascara esse, que mascara esse. Vamos tentar entender melhor. Tem uma tabelinha aqui para vocês. Então, veja. No genótipo agouti ou selvagem, eu tenho 4 possibilidades de combinações alélicas. Eu tenho Czão, então esse indivíduo pode ter herdado esse alelo dominante do genitor masculino e esse do genitor feminino, da genitora feminina. Então quer dizer que ele tem 2 alelos dominantes. Mas o indivíduo pode ter herdado um alelo dominante de um dos genitores e um recessivo chinchila do outro. Quer dizer então que aqui, né, que dos genitores dele aqui era selvagem, certo? Era agouti. Ele pode também ter um alelo Czão e um alelo Czinho H, ou seja, de Himalaia. Ou ele pode ser Czão e ter um alelo recessivo Czinho e ser albino, certo? Então, todos esses alelos, essa combinação aqui de alelos vai dar sempre um coelhinho agouti, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho um caso de dominância completa deste alelo aqui sobre os outros, certo? Então, sempre que aparecer o alelo Czão, se tiver pelo menos só um dele, não precisa ter 2. Pode ser os 2 ou pode ser só um. Se tiver só um dele combinado com qualquer um dos outros 3, eu vou ter um coelhinho agouti, certo? Mas como é que faz para ter um coelhinho chinchila, aquele coelhinho cinza, bem bonitinho? Para ter um coelhinho chinchila, então eu tenho já 3 possibilidades de genótipo. Czinho CH duplicado, né? Então, duplamente aqui eu tenho Czinho CH, Czinho CH.
vai dar chinchila, quer dizer que esse indivíduo recebeu esse alelo do genitor masculino e esse da genitora feminina, certo? Para ele ser chinchila, ele pode também ser Czinho CH e Czinho H. Quer dizer que um dos genitores do alelo para chinchila e o outro genitor do alelo para Himalaia. Como chinchila é maior que, ou seja, exerce uma relação de dominância sobre Himalaia, então quer dizer aqui que esse coelhinho, que tem tanto alelos para chinchila quanto para Himalaia, vai ser chinchila, ele vai ter o pelinho cinza. O chinchila ele pode também ter um alelo para chinchila e um alelo para albino, e vai funcionar aqui da mesma forma. Este alelo, Czinho CH, mascara o alelo Czinho. Logo, eu tenho 3 possibilidades para um coelhinho chinchila. Para o Himalaia, então, qual é o alelo que o alelo do Himalaia mascara? Então, Czinho H só mascara Czinho. Então, quer dizer que eu só tenho 2 possibilidades para Himalaia, que é um duplo Czinho H ou Czinho H juntamente com Czinho. Aí vai nascer aquele coelhinho branquinho com as extremidades escuras. E para o coelho ser albino, só existe uma possibilidade, que é ele ser o quê? Homozigótico. Ele vai ter que ser Czinho, porque esse Czinho combinado com qualquer um dos outros 3 alelos não vai dar um coelhinho albino, porque a relação de dominância desse alelo é a menor dos 4, certo? Então, para ter um coelhinho albino, apenas Czinho, certo? Então, só para a gente ilustrar, para não ficar confuso na cabecinha de vocês, vamos fazer um exercício aqui. Imagina que eu tenho um coelho agouti. No entanto, esse coelho agouti, ele tem um alelo dominante, Czão, e um alelo recessivo para chinchila. E eu vou cruzar esse coelho agouti com um coelho chinchila. Ou, perdão, gente, o coelho agouti ele tem um alelo para agouti e um alelo para Himalaia. Me desculpem, Himalaia, prestem bem atenção. Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Então, eu vou cruzar esse agouti com um chinchila. Só que esse chinchila, ele também tem alelos distintos. Ele tem um alelo para chinchila e um alelo para fenótipo albino. Então, como é que seria esse cruzamento? Que coelhos dariam nesse cruzamento? Então, eu vou ter isso aqui, ó. A gente faz aqui o nosso quadrado Punnett. E eu vou ter aqui, ó, do primeiro coelhinho, do agouti. Então, lembrem-se, cada espaço aqui desse, eu vou preencher com um alelo. Então, aqui é um alelo, aqui é um outro alelo. Por quê? Porque cada alelo vai estar presente em um gameta. Em um gameta, eu não vou ter mais de um alelo para a mesma característica, certo? Então, bem, então eu vou pegar o alelo Czão, coloco aqui, e o Czinho H, coloco aqui. Venho aqui para o chinchila, pego esse alelo Czinho CH, jogo ele aqui e pego o alelo Czinho, jogo aqui. Agora a gente vai fazer o cruzamento. Czão com Czinho CH vai dar o quê? Czão, Czinho, CH, certo? Czão com Czinho, Czão, Czinho, beleza? Czinho H com Czinho CH vai dar o quê? Czinho CH com Czinho. Lembrem-se daquela convenção que eu falei para vocês. A gente tende a colocar o alelo que tem a relação de dominância na frente, tá? Que é mais fácil para a gente não se perder. E Czinho H com Czinho. Então, o que eu vou ter aqui? Czinho H, Czinho. Logo, gente, qual que vai ser o fenótipo dos coelhinhos que podem nascer, né? A possibilidade de fenótipos dos coelhinhos resultantes desse cruzamento aqui.
Então, vejam só, esse coelhinho vai ser o quê? Se ele nascer com esse genótipo, se tiver um coelhinho que nasça com esse genótipo, ele vai ser agute, ou selvagem, porque este alelo exerce uma relação de dominância sobre esse. Então, eu tenho um coelhinho agute, um segundo coelhinho agute, um coelhinho chinchila, já que este alelo exerce dominância sobre o alelo do Himalaia. Então, eu tenho um coelhinho chinchila e um coelhinho Himalaia, porque ele tem dominância sobre o Czinho. Então, no final, eu vou ter o quê? 50% da prole de coelhos agute, 25 chinchila e 25 Himalaia. Esta é a probabilidade, né, possível para esse cruzamento. Se a gente quisesse colocar em razão, então a gente teria o quê? 2 para 1 para 1. Lembram-se, né? Se eu quiser pedir isso em fração, eu vou ter o quê? 2 quartos para 1 quarto, 2 quartos de agute para 1 quarto de chinchila para 1 quarto de Himalaia. Tranquilo? Só para a gente finalizar aqui, então, lembrando que na nossa espécie existem vários exemplos de polialelia, muitos mesmo, tá? A gente vai ver na sequência, ou seja, a nossa próxima aula já vai ser sobre esses exemplos de polialelia na nossa espécie, que é o sistema ABO. Na próxima aula a gente vai estudar os sistemas sanguíneos da espécie humana, não apenas o sistema ABO, nós temos outros sistemas. Nós vamos ver todos eles na próxima aula, certo? Bem, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês façam as anotações, caso tenham tido dúvidas. Revejam esse vídeo quantas vezes vocês puderem rever, né? Salvem se puder também o vídeo na galeria de vocês, para vocês ficarem sempre revendo. E se ainda assim restar dúvida, anotem e a gente vai discutir, certo? Eu faço um apelo para que vocês fiquem todos em casa. Eu sei que não é legal ficar dentro de casa, ninguém gosta de ficar em casa o tempo todo, né? Às vezes é quente, é um tédio, o tempo todo só vendo a mesma coisa, vendo as mesmas pessoas, mas, gente, é de extrema importância que fiquemos todos em casa, certo? Nós estamos num período de contágio muito alto e é importante demais que a gente fique em casa para que esses números eles não aumentem e que a gente consiga cuidar das pessoas que cuidam da gente. Vocês são jovens, vocês sabem que isso é muito grave, independentemente da idade. Então, vocês sabem que a taxa de mortalidade na idade de vocês não é muito alta, mas vocês têm todas as pessoas que eu tenho certeza que vocês amam e que vocês querem cuidar, que são os pais de vocês, os avós, irmãos, primos mais velhos, tios, tias. Então, cuidem de vocês, porque isso é muito sério, e cuidem das pessoas que vocês amam. Se puderem ficar em casa, fiquem em casa. Ajudem as famílias de vocês para manter todos os ambientes da casa higienizados, certo? É importante seguir todas as orientações do sistema de saúde, do que o Ministério da Saúde está impondo. Então, fiquem em casa, estudem, se encontrem por videoconferência, por videochamada. Faz uma videochamada com os amigos de vocês, caso vocês estejam se sentindo sós, tá? Dá-se um jeito para tudo, desde que a gente esteja vivo e com saúde. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Um abraço bem grande.